Você já imaginou que o excesso de razão pode ser prejudicial para a sua percepção de realidade? Algumas pessoas, elas utilizam a razão para fugir das próprias emoções, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí, pessoal, meu nome é Mayra Lessa e hoje eu quero falar sobre um sabotador mental muito especial para a minha pessoa, que é o hiperracional, que é aquele sabotador que ele vai utilizar a razão para você fugir de lidar com as suas próprias emoções e também criar um distanciamento para você também não ter que lidar com as emoções alheias. Bom, eu quero fazer um adendo que Kant me perdoe, porque ele que trouxe uma base filosófica muito voltada para que a razão vai ser algo que vai gerar uma felicidade plena e a moralidade. O hiperracional, ele faz muito jus a esse conceito. Ele cria uma ideia que se você trilhar o caminho da razão, você não vai encontrar percalços. É óbvio, né? Se a gente for sempre direcionado pela lógica, que problemas que eu vou encontrar na minha vida? Que reveses que eu vou encarar? Fica, em certas partes, uma ideia de ser muito mais fácil de lidar com as situações se eu mantenho um certo distanciamento emocional das coisas. Eu não vou cair em dores, em sofrimentos, medos. Então, seguindo por uma razão e uma lógica, isso parece ser extremamente atrativo. Só que a gente vai entender que esse sabotador, ele vai gerar outros problemas. E ele se torna muito mais presente do que a gente acredita que ele seja. Bom, como que ele desencadeia? Da onde que vem essa ideia de você trazer esse sabotador hiperracional? Muitas vezes ele está relacionado na primeira infância ou até mesmo em momentos da adolescência, onde a gente começa a lidar com determinadas situações. Às vezes, por exemplo, a perda de um ente querido, alguma perda brusca, alguma situação muito forte emocionalmente, e na hora que eu vivencio aquilo, eu delimito para mim, eu não quero mais experimentar isso, eu não quero vivenciar mais isso, eu não quero entregar a possibilidade de que algo na minha vida me gere essa fraqueza. Então, o que eu faço? Eu vou para outro ponto. Eu vou começar a me proteger de uma forma racional e distanciar as emoções. Então, isso a gente consegue entender que às vezes vem desse tipo de situação, por isso que eu trouxe até determinados aspectos da adolescência, onde a gente precisa de um ponto que a gente tem algum contato com algo emocionalmente negativo e que a gente às vezes não tem uma maturidade para lidar com essas situações. Ao invés de desenvolver esse sabotador, esse é um momento propício para você desenvolver o que a gente chama de inteligência emocional, que é começar a desenvolver a tua percepção, a tua resiliência emocional e trabalhar de uma outra forma. Sim, vão acontecer situações que vão doer. Sim, existem situações que causam sofrimento. Sim, você pode se sentir de uma certa forma vulnerável por causa de determinadas emoções. Só que a questão é você continuar lidando com elas e isso vai te gerar mais amadurecimento. O hiperracional não. Ele vai fugir desse desenvolvimento. Então são aquelas pessoas que a gente percebe uma certa frieza, um certo distanciamento, uma arrogância por causa disso. São as pessoas normalmente que elas não têm muita empatia, elas têm um certo nível de insensibilidade perante os outros. Então é aquilo, se você pedir uma opinião diante de algo que você está passando, que seja complicado, que esteja te causando uma tristeza, te mexendo com você emocionalmente, como o hiperracional não lida com essas situações da mesma forma, normalmente ele vai ser aquele cara que vai te dar um conselho bem curto e grosso e te colocar como se você fosse o resto da feira. Nossa, não é pra tanto. Nossa, por que você tá fazendo drama só por causa disso? Ele não vai te entender emocionalmente, falta empatia. Então esse excesso de razão dele vai fazer que ele se torne um ignorante emocional. E qual é a situação? Qual é o problema disso? Será que é só a questão dele se distanciar dos outros? Também, esse é um dos principais pontos negativos que esse excesso de razão vai causar. Um distanciamento, porque é aquilo, se todo mundo se torna, vive como um ser humano, ele se distancia disso, de algo que nos torna humano, que cria a nossa humanidade, dificilmente ele vai conviver bem com as outras pessoas. Então, normalmente ele vai ser o cara que tá sempre pra lá, que ninguém lida muito bem com ele. Só que qual que é a questão também? A gente fala, né, que a gente escolhe pela emoção e justifica pela razão.
E isso é fato. As nossas emoções, elas muitas vezes estão sendo utilizadas para nortear a nossa percepção de cenário, de realidade, e com isso, aí sim a gente vai utilizar a nossa razão para compreender o que eu estou sentindo, por que tal situação me abalou, por que parece que alguma coisa não tá bem entendida, não ficou legal. Tudo isso é o princípio da nossa emoção falando, ó, presta atenção. Aquela situação, o outro parece que não ficou bem. Presta atenção. Aquela escolha parece que não te causou paz. Então a gente está sempre operando com as nossas emoções. E o hiperracional, ele negando as próprias emoções, ele vai ficar um pouquinho mais que míope diante da realidade. Porque ele não vai ter essas situações emocionais para darem esse referencial para ele. Ele vai estar sempre seguindo por uma razão muito dura. Então, normalmente, ele vai criar um cenário muito rígido, um cenário muito inflexível, que está baseado única e exclusivamente em lógica. E qual é o problema em relação a isso? Pode ser que ele chegue num ponto da vida dele de construção, que ele se veja sozinho, que ele se veja em um contexto que ele construiu as situações. O hiperracional, ele é um sabotador que ele vai, às vezes, criar uma perspectiva profissional muito boa. Às vezes, aquelas pessoas que você olha, eles são ótimos profissionais, mas eles são aquelas pessoas que você fala, nossa, é um ótimo profissional, mas é uma péssima pessoa. Nossa, é um ótimo profissional, mas é uma pessoa difícil. Porque ele não tem essa questão do emocional vinculado à forma dele lidar com as situações. Outra questão também, ele pode abrir mão das próprias prioridades, das próprias necessidades, porque se as emoções não auxiliam a gente dentro do nosso norteamento, dentro da nossa percepção do que a gente deseja, do que a gente quer, do que faz feliz, você imagina, ele vai se tornar uma pessoa extremamente apático. Não importa o que acontecer no externo, nada vai mexer no emocional dele, porque tudo é simplesmente ação e reação determinado por uma lógica racional. Então a vida dele é uns 50 tons de cinza, basicamente. E o que a gente pode fazer em relação às terapias naturais? Como que ela pode auxiliar? Bom, a gente tem alguns florais que eles vão atuar dentro desse aspecto do excesso de razão. Um deles, que eu já venho falando sobre ele, é o Rock Water, que é um floral que ele vai falar sobre essas resistências. Rock Water, ele é bacana porque ele é o único floral que ele não é feito de flores dentro do sistema Ba. Ele é feito da água que corre pelo rio. Então ele fala dessa fluidez e ele também trabalha o equilíbrio emocional. As pessoas com Rock Water em desequilíbrio, elas tendem a ser muito duras, muito rígidas e às vezes falta flexibilidade, principalmente dentro do aspecto emocional para elas. Outro floral que é bacana também neste caso é o beech. O beech, ele trabalha o aspecto da intolerância. Então é aquilo, ele vai entender, compreender situações racionais e ele vai descartar qualquer situação que seja emocional. Então, para as pessoas que vão tentar falar com ele, para as situações que elas têm um cunho emocional, para a forma que ele vai lidar com as relações, ele vai descartar esses aspectos emocionais. Então, o beech, ele vai trabalhar isso, o equilíbrio dessa intolerância para ele começar a abrir mão só da racionalidade dele e também aderir mais aos produtos emocionais das situações. Outro floral que este é perfeito para esse tipo de personalidade é o Water Violet. Por quê? Este floral, ele diz respeito às pessoas que têm uma certa característica de distanciamento social e arrogância. O Water Violet, ele é aquela pessoa assim, que ele sabe que ele é bom no que ele faz, ele não se gaba, ele não precisa disso, porque ele tem um auto-reconhecimento, mas justamente esse excesso de auto-reconhecimento faz com que ele crie um certo nível entre as pessoas e ele. Então é como se, de uma forma subjetiva, ninguém é tão bom quanto ele. Por que eu vou falar de determinada situação, problema meu? As pessoas não vão auxiliar, o que elas podem fazer por mim? Nada elas têm para me oferecer. Então é um certo floral que ele trabalha esse distanciamento social junto com esse cunho que vai trazer de arrogância do Water Violet. Então ele é extremamente indicado para essas pessoas que são hiperracionais, que elas tendem a ter essa linha de raciocínio que é uma forma, né, de fuga, da própria fuga deles, de distanciar as pessoas para não chegar a ter um envolvimento emocional.
E dentro da aromaterapia, o que a gente pode indicar dentro dos óleos essenciais? Um óleo essencial muito bacana para trabalhar dentro desse aspecto é o óleo essencial de mandarina. Esse óleo essencial, ele trabalha aspectos de traumas na infância. Normalmente, a pessoa, para ela desenvolver esse lado hiperracional, ele teve alguma situação muito forte emocionalmente na infância que acabou ficando mal trabalhada. Então, a mandarina auxilia nesse resgate das situações, né? Que a gente fala, a cura da criança interior. Então, auxilia em trabalhar esse aspecto mais flexível do hiperracional. Outro óleo essencial também bacana é o óleo essencial de gerânio, que ele vai trabalhar essa frieza das pessoas, essa questão de você pensar a vida de uma forma muito prática, limitar a questão emocional, então negar tudo que diz respeito ao emocional. Ele traz a sensibilidade de novo. E o outro também, um óleo essencial que trabalha na mesma linha do gerânio, que também auxilia nesse resgate da sensibilidade, é a palma rosa. Palma rosa, ele trabalha tanto no nível mental quanto no nível emocional. Então, trazer mais uma flexibilidade mental. Então, as pessoas que às vezes elas são muito estressadas porque elas têm uma linha de raciocínio muito fixa, uma racionalidade muito dura, muito severa mentalmente falando, palma rosa auxilia nesse processo. E também a nível emocional, né? Você imagina, um hiperracional. Se ele não lida com o emocional, a questão é como se o emocional dele estivesse engaiolado. Qual que é o maior questão assim do hiperracional? Não é nem tanto a questão às vezes dele ter esse distanciamento entre os outros, mas uma das maiores causas de sofrimento dele a longo prazo é pensar numa perspectiva de vida onde ele não sente. Se ele não tem a emoção, ele não tem a sensibilidade. Então, qual que é o risco desse sabotador? Você passar pela sua vida sem sentir, sem perceber o que está acontecendo. É literalmente passar por uma vida sem vivenciá-la. Então, esse que é o problema, o maior problema desse excesso de razão. E agora eu quero saber de você. Você já percebeu se às vezes você utiliza a razão para fugir de lidar com situações emocionais e até mesmo afastar as pessoas? Bom, se você gostou desse conteúdo, curta, se inscreva e ative o sino para receber as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.